Vamos lá, abra sua Bíblia, por gentileza, Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes 9, 8. Eclesiastes 9, 8. Hoje a leitura vai ser uma leitura um pouco menor, mas ela já é suficiente para passar o conceito que a gente quer compartilhar nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco, possa abrir nosso entendimento, porque Ele ainda fala nos dias de hoje. Deus ainda fala, Deus Ele tem propósito nas nossas vidas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eclesiastes 9, 8, a palavra diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos repetir: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E aqui o sábio Salomão escreve num compilado de conselhos. O livro de Eclesiastes, principalmente nos capítulos 8 e 9, você vai ver um compilado de conselhos de sabedoria. Ele traz conselhos sobre várias áreas das nossas vidas. Conselhos sobre matrimônio, conselhos sobre relacionamento. E no meio desses conselhos, ele traz aqui a chave, o segredo. Ele traz uma orientação dizendo que as suas vestes estejam sempre brancas e que o óleo jamais saia da sua cabeça. Olha, uma das indústrias mais fortes que a gente vê aí no mundo é a indústria da moda. Para você ter uma ideia, no próximo ano, 2025, há uma projeção de que a indústria da moda vai movimentar cerca de $1 trilhão. Você tem uma ideia, a indústria da moda, ela realmente mobiliza países, regiões que vivem em função da economia girada pela moda. Por que a moda chama tanta atenção? Por que a moda traz tanto destaque? Por que a moda movimenta tantos recursos? Sabe por quê? Porque a moda é uma maneira que nós temos de nos comunicar com as demais pessoas. A moda é uma forma de linguagem com o mundo exterior. Quer ver? A partir da roupa que você veste, você consegue, de alguma forma, distinguir a sua sexualidade, você consegue distinguir onde você está indo, qual esporte você está praticando, qual a região, ou do país, ou do planeta que você é, qual é, por exemplo, quais são os seus hábitos, sua condição social. Se você usa uma marca, um estilo de roupa, se você está bem-humorado, se você está triste, a roupa comunica, a roupa fala. Se você vai para a praia ou para uma piscina, você vai com que roupa? De banho. Se você vir alguém com roupa de banho, provavelmente está vindo ou indo para a praia. Se você vir alguém com roupa de time de futebol, com chuteira, com meião, a não ser que ele seja um cara meio bitolado, provavelmente ele está indo praticar o esporte do futebol. Se você vir uma pessoa de luto, provavelmente ela vai usar roupas escuras, sóbrias. Uma pessoa feliz, bem-humorada, vai usar, provavelmente, roupas alegres. A moda é uma forma, é uma maneira de nós nos comunicarmos com o meio exterior. A roupa fala por nós mesmos. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você bota aquela roupa engomadinha, até dar uma ensacada na roupa para dar uma impressão para o interlocutor de que você é alguém responsável, que você é alguém que se importa com a aparência, que é alguém cuidadoso. Mas se você, por exemplo, for para uma entrevista, num processo seletivo, numa loja de surfwear ou numa loja de roupas para skatista, você não vai de terno e gravata, você vai com uma roupa despojada, que aquela roupa vai se comunicar, ela vai agregar, juntamente com o seu discurso, ela vai contribuir com aquilo que você quer comunicar com o meio exterior. A roupa fala por nós. Na Bíblia você vai ver que muitas vezes as vestes elas são atribuídas a pessoas ou a circunstâncias. Os reis usavam roupas adequadas de reis. Os sacerdotes usavam roupas adequadas de sacerdotes.
Quando a pessoa estava triste, de luto ou queria se humilhar, a pessoa usava roupas rasgadas ou roupas de saco. Se a pessoa, por exemplo, queria ir a uma festa, a uma celebração, ela usava roupas adequadas para essas festas, para essa celebração. Aqui, então, o sábio Salomão, ele traz uma colocação e ele fala sobre vestes. Ele fala, as suas vestes, em todo tempo, em todo momento, elas devem ser brancas. Esse discurso que nós vamos falar aqui hoje, esse tipo de pregação que nós vamos trazer hoje, trazendo à tona o conselho do sábio Salomão, é um tipo de pregação que está em desuso. É um tipo de pregação que as pessoas não falam mais. É um tipo de pregação que não traz muito engajamento. Mas uma coisa é certa, nós precisamos falar sobre isso. E é um alerta que Salomão traz. Você precisa ter as vestes brancas e o óleo sobre a sua cabeça. E a gente vai hoje refletir por que isso. Porque ele fala sobre isso. Olha que barato. Quando nós vivíamos no mundo, longe da presença do Senhor, nós vivíamos sujos pelo pecado. Nós éramos imundos. Nossas vestes eram podres, manchadas, marcadas pelo pecado acumulado ao longo da nossa trajetória. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o nosso Senhor Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que o sangue de Jesus Cristo é poderoso para limpar as nossas vestes. Toda a sujeira que estava acumulada, todo o pecado que eu carreguei por toda a minha trajetória de vida, em Cristo eu fui limpo, eu fui lavado. E Cristo nos dá vestes brancas, vestes novas. Interessante que esse fenômeno não vem apenas com a roupa. Esse fenômeno de entrega para Cristo vem juntamente com uma roupa limpa, vem também o óleo que é derramado sobre a nossa cabeça. Eu queria refletir sobre o que isso significa. Por que vestes brancas? Por que óleo na minha cabeça? Interessante que o sábio Salomão, ele vai trazer uma advertência, dizendo o seguinte, em outras palavras, o que você recebeu, você não pode perder. Você recebeu vestes limpas, ela não pode ficar suja. Você recebeu óleo na sua cabeça, e o óleo não pode se perder. Ele me ensina que Cristo deu a todo aquele que entrega a vida para Ele uma roupa limpa, uma roupa branca e o óleo que significa separação, presença de Deus, aprovação de Deus, separação para um propósito. Você que entregou a sua vida para Cristo, não há acusação, não há pecado, não há condenação, não há culpa, não há sujeira. Cristo limpou o seu pecado, apagou suas transgressões e te escolheu, te ungiu, te separou com a sua presença gloriosa, simbolizada pelo óleo na sua vida. Glória a Jesus por todas as coisas. Ele vai dizer aqui que no começo da frase ele traz um detalhe. Ele vai dizer, não necessariamente suas vestes precisam estar brancas, não necessariamente o óleo precisa estar sobre a sua cabeça. Ele vai estar dizendo, em todo o tempo, a veste tem que estar branca. Nunca perca o óleo da tua cabeça. Ele está dizendo o seguinte, que se você está na igreja, você tem que viver uma vida de santidade. Vestes brancas tem a ver com pureza, separação, limpeza, atributos que só aquele que está em Cristo pode usufruir. Por isso Cristo ele está dizendo, eu limpei, eu apaguei, eu já te fiz limpo, santo, inculpável e te ungi. Portanto, o sábio Salomão acrescenta, cuidado, para que você não perder aquilo que o Senhor te deu e conquistou com alto preço na cruz do Calvário. Ele vai dizer em todo o tempo. Quer dizer que você está na igreja, você tem que ser santo.
está na igreja, você tem que viver uma vida de separação. Mas você está no trabalho, você tem que ser santo. Você está na internet, você tem que ser santo. Você está com os colegas de trabalho, você tem que ser santo. Com os colegas de colégio, você tem que ser santo. Não faz sentido você que é santo, que adora, que glorifica e que exalta, compartilhar a sua vida, que é o templo do Espírito Santo de Deus, com o mundo, com os prazeres do mundo, com os prazeres da carne. Por isso, a palavra de ordem é em todo o tempo. Eu não sei por onde você anda, eu não sei quais os lugares que você vai, mas uma coisa é certa, nunca, em momento algum, você pode trocar as suas vestes limpas pelos prazeres efêmeros que o pecado pode trazer. Vestes brancas em todo o tempo, vestes brancas em qualquer lugar, vestes brancas do acordar até o deitar. Em todo o tempo, nossas vestes, nossas roupas têm que ser brancas. Uma coisa aqui, segunda coisa que eu vejo. Como manter essas roupas brancas? Primeira coisa, é fácil. Cuidado onde anda. Você imagina uma mulher, noiva, de branco, preparada para vir para o casamento. Ninguém encosta nela. Mas o carro está do outro lado da rua. E ela mora numa rua de chão, de barro. Como é que ela vai fazer para chegar no carro? Ela vai chegar aqui, ela vai se sujeitar a chegar no casamento manchada de barro? Ela vai se permitir chegar no casamento toda suja de poeira? Claro que não. Imagina o chilique que a noiva vai dar e cair um negocinho na roupa dela. Ai daquele que foi o autor da sujeira. Esse vai pagar com a vida. Mas como é que ela vai fazer para atravessar o carro? Ela puxa a barra da saia e vai na ponta do pé. Porque ela tem que ter cuidado onde ela anda. Porque ela não pode sujar a roupa. Ela tem que chegar aqui. Ela tem que chegar no casamento. Ela tem que impressionar todo mundo. Imagina o noivo aqui esperando. Daqui a pouco chega a noiva ali, ó. Linda, limpa, pura. O noivo é minha noiva. Aí o noivo bobão começa a chorar. É a minha noiva, é a minha noiva. Olha, é a minha noiva. Todo metido, todo mundo orgulhoso. Porque a celebridade aqui no casamento, pode ver, ninguém olha para a roupa do noivo, ninguém olha para nada. Todo mundo está de olho no quê? Na noiva. A noiva tem que estar linda, a noiva tem que estar pura, a noiva tem que estar bela para esse dia tão especial. Por isso a noiva tem que ter cuidado pelos lugares que ela anda. Nós que somos a noiva de Cristo, as nossas vestes precisam estar brancas para o grande dia do casamento que vai acontecer na eternidade. O noivo está chegando e a Bíblia mostra com detalhes que os sinais estão aí acontecendo e anunciando que o noivo está chegando. E eu te pergunto, como estão as suas vestes? Será que as suas vestes estão sujas? Por onde você tem andado? Lembre-se quem você é. Lembre-se da aliança que você tem. Lembra do compromisso que você tem. Noiva de branco não anda em lugares enlameados. Noiva de branco não se mistura com sujeira. Noiva de branco tem cuidado por onde pisa, por onde anda. Meu irmão, você foi comprado com sangue. Você tem uma aliança, você tem um pacto. Onde você tem andado, cara? Quais os lugares que você tem frequentado? Você não foi chamado. A aliança do noivo contigo não é para você estar nesse lugar que você está andando. Em nome de Jesus, hoje é noite de limpeza. Hoje é noite de introspecção. É noite de autoanálise. É noite de ruptura. É noite de andar por lugares limpos. Porque o noivo vem aí. E as minhas vestes têm que estar brancas. Aleluia! Cuidado onde anda. Outra coisa importante para manter as minhas vestes brancas. Cuidado com quem anda. Vamos para a noiva. De novo a noiva. Casamento marcado para 7 horas da noite. Imagina que essa noiva, diferentemente das demais, está praticamente pronta por volta das 6 horas da tarde. Ela ansiosa, começou a se arrumar desde quarta-feira.
ali, no sábado, praticamente pronta. A mãe chama o menino, o irmão da noiva, que está jogando bola na rua. Lembra que é rua de barro? Menino, vem para casa, vem se arrumar para o casamento da sua irmã. Aí o menino vem todo sujo de lama, porque estava chovendo nesse dia, esqueci desse detalhe. Aí o menino estava jogando bola na lama. Chega como? Como é que é o menino jogando bola na lama, meu irmão? É impressionante. Ele é marrom. Ele fica da cor da lama. Quando o menino chega, vê a irmã dele vestida de noiva, ele se emociona. Minha irmã querida, me dá um abraço. O que a noiva faz? Meu filho, pelo amor de Deus, sai daqui. Eu não posso me aliançar com você. Eu não posso abraçar você. Porque se você me tocar, você vai sujar as minhas vestes. Eu estou preparada para o encontro. Eu estou preparada para o noivo. Nada pode sujar minha roupa. Nada pode atrapalhar esse encontro. Nada pode atrapalhar esse momento. Então, meu irmão, por mais que eu te ame, depois a gente conversa. Quantos crentes rodeados de maus elementos. Eu não estou dizendo que você só tem que andar com patota e discriminar a turma. Até porque Jesus foi condenado e recriminado por causa disso. Só que Jesus, ele andava com um propósito. Jesus, quando chega para Zaqueu, um camarada que era esculhambado por todo mundo, uma reputação péssima, ladrão, mau caráter, um cara que não valia nada, Jesus fala, eu vou entrar na sua casa, mas o objetivo de o Senhor entrar na casa de Zaqueu não era para fazer resenha com Zaqueu, não era para jogar baralho com Zaqueu, não era para trocar conversa fiada com Zaqueu, o objetivo era transformar a vida de Zaqueu. Nós precisamos, devemos nos relacionar com as pessoas de fora. Devemos manter uma porta aberta, mas nunca ser como um deles. Nós nos relacionamos intencionalmente com o propósito de que aquela pessoa vai ser influenciada por mim. Agora, se aquela noiva abraça o menino, me responda. O menino ia ficar limpo, porque foi abraçado por a noiva que estava limpa, ou a noiva que ia ficar suja, porque recebeu o abraço do sujo? O abraço da limpa não tornaria o menino limpo. Mas o abraço do sujo tornaria a limpa suja. Por isso que há pessoas que usam o argumento de Jesus sem o propósito. Usam o argumento de Jesus para andar com eles, para ser como um deles, mas sempre se torna tão sujo como eles. Por isso, nessa noite, é noite de rever seus relacionamentos. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Você tem que ter cuidado com os lugares que você anda, com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê. Porque, de alguma forma, cuidado, o noivo está chegando. E o lugar onde você anda, a possibilidade de se sujar acaba sendo maior do que ouve. Uma coisa que eu vejo aqui também, que é muito importante quando a gente fala de limpeza. Ao primeiro sinal de sujeira, limpa. De novo, por exemplo prático. Imagina os meninos sentados à mesa para almoçar, macarronada, molho de tomate, a toalha nova, branca, limpa. O menino, o caçula, sempre o caçula, ele vai chegar, vai derramar o molho de tomate naquela toalha que estava totalmente limpa e nova. O que provavelmente essa mãe vai fazer com esse menino? No mínimo uns 3 gritos. Ela foi crente, muito crente. Porque a chance de virar a mãozada no pé da orelha do menino é grande. Mandar ele lavar, mas quer esfregar na tua cara. Porque tá revoltada, aquilo estava limpo. Sujou. Mas imagina, continua lá, manchada de molho de tomate. Isso era o almoço. Chegou a hora da janta. Macarrão de novo, que sobrou no almoço. Vai comer na janta. Deu uma incrementada, jogou o molho de tomate com água, multiplicou. E aí tornou o molho de tomate de novo na toalha. A mãe vai ficar com raiva? Ah, tá sujo mesmo. Já tá sujo. Não tem problema. Assim deve ser a nossa conduta espiritual. Ao primeiro sinal de sujeira, corre para a cruz.
corre para o arrependimento, corre para os pés de Jesus, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O problema é que você suja e não limpa. Só mais um pouquinho. Só um pontinho. Ah, só mais um pouquinho. Daqui a pouco tu está imundo e nem se tocou que está podre. Ao primeiro sinal de sujeira, em nome de Jesus, seja radical. Não tolere, não suporte, não permita. Lembra, tem um compromisso. O noivo está chegando, a roupa tem que estar branca, senão o noivo não vai casar contigo. Olha o que a palavra vai dizer. Mateus 5, 29 e 30. O próprio Jesus. Se o seu olho direito te fizer pecar, arranque e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele no inferno. Jesus, ele nos ensina a sermos radicais contra o pecado. Todos nós pecaremos. Todos nós, ao longo da trajetória, sujaremos de alguma forma as nossas vestes. Não tem como. A não ser que você seja arrebatado, ou morrer daqui para lá. Não tem como. Você vai se sujar. Mas você tem que entender, a cada sinal de sujeira que pinta na sua veste, você tem que correr para Jesus. E Ele é poderoso para limpar e apagar tantas quantas vezes você se arrepender, porque Ele é poderoso para fazer isso. Ao primeiro sinal de sujeira, limpa. Outra coisa que eu vejo, só quem tem vestes brancas vai morar no céu. Olha o texto aqui interessante que a gente leu. Não leu, mas a gente tem um outro texto. 22, 10 ao 14. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, Mateus 22, 10 ao 14, tá? E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando as vestes apropriadas. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem as vestes nupciais? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas. Haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que é o processo de escolha? É o processo de seleção no final. Onde alguns defendem que esse processo de seleção é no começo. Mas esse processo de seleção, claramente aqui, ele se dá no final. Jesus está convidando todos. Ele está abrindo o convite para todo aquele que quiser, pode fazer parte. Mas uma hora, o noivo fará uma inspeção e quem tiver as vestes inapropriadas serão expulsos, lançados fora, porque ali não tem lugar para pessoas com vestes que não são próprias. Mas aquele que se encontrar com as vestes adequadas, não importa quem você seja, de onde você seja, pobre, rico, bonito ou feio, se tuas vestes foram limpas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, a eternidade é para você ao longo do Senhor. Glória a Jesus. Vamos lá, a gente falou de vestes, agora a gente vai falar de óleo. Qual a importância do óleo sobre a cabeça? Eu separei aqui alguns. Primeiro deles, o óleo era uma forma, era um método utilizado para separar pessoas para propósitos específicos. E também coisas. Quando o utensílio era usado no templo para as coisas de Deus, esse utensílio era consagrado com óleo. Derramava-se naquela época óleo sobre objetos e o objeto era consagrado. Naquela época, reis e sacerdotes, quando eram separados para o propósito, recebiam óleo sobre a sua cabeça
que era uma forma, era um método utilizado para determinar que aquelas pessoas e aqueles objetos foram separados para um propósito. Por isso eu quero dizer para você, você que recebeu o óleo sobre a sua cabeça, no momento que você se arrependeu, o Espírito Santo passou a fazer morada no seu coração. Você então foi consagrado para um propósito. Você foi consagrado, você tem um dono, você tem um compromisso, você tem um chamado. Deus te chamou, Deus te ungiu, Deus te separou para o propósito que é glorificar o seu nome por toda a sua vida e morar com ele na eternidade. Mas quando você anda por qualquer lugar, aqui o sábio Salomão vai te aconselhar, cuidado, não se esqueça quem você é. Não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça quem te tirou e de onde te tirou. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado, você foi ungido para um propósito que é glorificar o nome do Senhor. O óleo também servia como um símbolo de presença e aprovação de Deus. O óleo simbolizava a presença do próprio Deus. Quando ele recebia o óleo sobre a cabeça, ele dizia, ele comunicava com as pessoas ao redor de que ele, de fato, era aprovado por Deus. Olha o que vai dizer aqui Mateus 7, 22 ao 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, não os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal ou que praticam a iniquidade. Quer dizer o seguinte, que nós que recebemos o óleo, recebemos a unção, nós devemos em todo o tempo buscar a aprovação de Deus. Quantas pessoas trocam a aprovação de Deus pela aprovação do mundo, pela aprovação dos amigos, para ser aceito num grupo, para ter curtidas, se vende, se corrompe, negocia princípios em troca de aprovação de pessoas. Mas o que o Senhor aqui está dizendo? Muitos que estão no meio, parecem, falam igual, fazem coisas parecidas, mas eu não conheço. Eu não tenho relacionamento contigo. Porque pessoas que estão aqui, mas não têm compromisso com Ele. Pessoas que estão aqui, mas não buscam a aprovação do nosso Deus. Tem uma vida de qualquer maneira. Eu tenho Deus como meu amuleto. Eu busco Deus quando eu estou no pior. Mas as coisas melhoram. Eu estou cansado, eu estou sem tempo, não dá. Mas eu não perco a minha fé. Conversa piada. Nós temos que buscar a aprovação de Deus. Quantas pessoas hoje se dizem crentes, que postam nos stories. Aqui, eu não estou falando de ninguém aqui não, porque eu nem sei, nem com a vida. Eu sabe, é testemunha. Eu acho que aqui não tem isso. Mas se for nos stories ali, o Senhor é Deus, o versículo bem bonitão. Na próxima, até com um copo de cana. É de brincadeira, velho. Mas qual que vai ter mais curtida? O versículo ou a cana? Pô, o cara arrebentou, o cara é forte. O cara não é fraco não, mano. Tá no quê? Tudo bobeira? Só porque é crente, não pode? Tá aí, cara. Não é molezinha, não. Porque quer a aprovação dos amigos. E, cara, busque apenas a aprovação do Senhor. Porque o noivo está chegando. O noivo está chegando. E só quem tem azeite vai aguardar o noivo. Está aguardando o noivo. Porque só as prudentes tinham azeite, lembra? As nécias não tinham azeite. O azeite é símbolo de que eu estou aguardando ansiosamente a chegada do noivo. Outra coisa aqui, eu vou correr. O azeite tem a ver também com o estado emocional. Alegria. Fim do luto. Quando as pessoas no tempo bíblico, elas saíam do luto, ou estavam muito felizes, elas recebiam o óleo sobre a sua cabeça. Por isso, aquele que tem a presença do Espírito Santo, aquele que busca as coisas de Deus, aquele que anda na presença de Deus, não importa as circunstâncias, pode estar dando na canela, pode estar vindo aqui e você se afogando, mas eu sei, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor é poderoso para cuidar dos seus. Então aquele que tem a presença de Deus sempre, de alguma forma, vai manifestar alegria, apesar do momento de dor, de tristeza
e de tribulação. Outra coisa importante, o óleo tem a ver com honra. Você vai ver o salmista no Salmo 23, versículo 5, se eu não me engano, quando ele chega e fala assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E aí ele acrescenta: unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele está dizendo o seguinte: convida os meus inimigos para verem que o Senhor vai me honrar. O Senhor vai mudar minha sorte. O Senhor vai mudar minha vida. O Senhor vai mudar o cenário. Por isso eu tenho que ver que aquele que está em Deus receberá do Senhor dupla honra. Lembra quem você era? Muitos aqui eram motivo de vergonha para sua família. Muitos aqui eram escória da sociedade. Muitos aqui causavam choro, lágrimas aos seus pais. Era vergonha para todo mundo. Ninguém se importava contigo. Você não tinha valor. E outro, a gente ia ter medo de tu. Você causava medo, cara. Mas o Senhor te tirou do lixo. O Senhor te tirou do meio dos pecadores. E Ele te fez assentar com os príncipes. Por isso, não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça de quem te tirou. Porque poderoso é aquele que muda a nossa sorte. E Ele honra os seus filhos. E outra função do óleo sobre a cabeça. Ela tem uma propriedade terapêutica importante. O óleo, ele servia naquela época como medicamento. Por isso que tem aquela tese que Tiago é o único caso no Novo Testamento onde convida a ungir doentes com óleo, com azeite. É o único caso no Novo Testamento que convida a ungir com azeite. Por que o azeite? Porque o azeite tinha propriedades medicinais. O que ele estava dizendo? Dá remédio e ora. Ora, mas faz o que for possível fazer. Quando eu coloco óleo sobre a cabeça, o óleo tinha função repelente. O óleo tinha função proteger do sol. O óleo tinha função anti-inflamatória. O azeite tem função de terapêutica diversa. Exemplo, a ovelha. Um dos parasitas que mais perturba uma ovelha são as moscas. As moscas entram pelos ouvidos ou pelas narinas das ovelhas e elas vão para o cérebro das ovelhas. Essas moscas se alimentam da massa encefálica das ovelhas. As ovelhas sofrem dores terríveis com aquelas moscas dentro do seu cérebro, comendo o seu cérebro. As ovelhas ficam tão desesperadas que elas correm em direção às pedras, dão cabeçada na pedra, tentando alívio para a sua dor, que é desesperadora. Algumas se ferem severamente e algumas até vêm a morrer, porque o desespero, porque os parasitas entram se não tiver azeite. Na vida do crente não é diferente. Se não tiver azeite, tem parasita. Se não tiver azeite, está vulnerável. Se não tiver azeite, o inimigo está aí para acabar contigo. Se não tiver azeite, você corre sérios riscos de morrer. Por isso, colocar o óleo. E o que é o óleo? Aqui o imperativo é claro. O óleo não é Deus que abastece. Deus deu uma vez. Quem mantém sou eu. Por isso ele deu a dica: não deixa sair. Não deixa ir embora. Não deixa acabar. Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 5, que eu devo me encher do Espírito com salmo, ação de graça, com louvores, porque buscando as coisas que são do alto, buscando a Deus, a sua presença, uma vida de oração, buscando a palavra, cantando louvores, estando em comunhão, eu estou buscando o Espírito Santo de Deus. E o azeite, lembra das 10 virgens, que havia as 5 loucas e as 5 sábias? Qual é a função do azeite para essas virgens? É combustível. O problema não era azeite ou sem azeite. O problema era lamparina apagada e lamparina acesa. O que mantinha a lamparina acesa? Azeite. Sem azeite, a lamparina apaga. O azeite não é o fim. O azeite é o meio para iluminar. É o combustível para viver uma vida de luz. O que eu aprendo diante dessa toda experiência que eu estou vendo aqui? Buscar as coisas de Deus
É a minha responsabilidade buscar a Deus, a sua palavra, vida de oração, consagração, azeite cheio, e a lamparina nunca vai acabar. O noivo está chegando, mas aquele que tiver a lamparina acesa vai participar da grande festa com o Cordeiro. Aleluia! Porque tem crente que busca o azeite pelo azeite. Tem crente pentecostal como a gente que busca a experiência, o arrepio. Ui, não teve arrepio. Não! Não é experiência. Nós aprendemos aqui, a experiência é até necessária em alguns momentos. Mas eu conheço pessoas que nunca sentiram um arrepio. Nunca deram um glória alto. Mas nas mansões celestiais vai se surpreender com a honra que esse camarada vai receber. Azeite é combustível. Nós precisamos buscar as coisas que são de cima e não temos tempo para isso mais. Hoje em dia estamos tão ocupados, tão entretidos, nos divertindo com tantas outras coisas e nos esquecemos das vestes e do azeite. Queria que a igreja ficasse em pé. E a palavra de ordem nessa noite é: como estão as suas vestes? Olha para si. Se tem algum tipo de sujeira, em nome de Jesus, é urgente. Limpa, cara. Limpa. Isaías capítulo 1, o profeta traz um diagnóstico da nação. Uma nação que adorava, que cultuava, oferecia sacrifícios, ia para a igreja. Era crente, como crente, cantava como crente, era igual crente, era crente. Templos lotados. O Senhor fala assim: eu tenho nojo de você, porque as suas vestes estão sujas, mas ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a mais pura lã. O Senhor é poderoso para limpar as suas vestes nessa noite. É tempo de conserto. Por onde você tem andado? Com quem você tem andado? Tem sujeira acumulada? Só vai participar se as vestes estiverem brancas. E o óleo? Pô, tá seco, tá dando até caspa. O Senhor está aqui para derramar óleo de novo na tua cabeça. E a partir de agora, não tem esse negócio. Não perca um culto, ora todo dia, busca a palavra, porque o noivo está chegando. Tem que ter azeite, senão a lâmpada vai apagar. É noite de conserto. É noite de reconciliação. Se você não é crente ainda, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, cara, como você foi premiado de chegar num dia como esse, em que você ouviu que você ia ficar de fora. Você vai ficar de fora. Não tem lugar para você no banquete. Não tem lugar para você à mesa. Porque o noivo vai passar uma inspeção e ele vai olhar as suas vestes, e as suas vestes estão sujas. Você não tem condições de sentar à mesa. Mas nessa noite ele é poderoso para limpar, para apagar o pecado, para te fazer capaz de sentar-se à mesa com ele. Porque Apocalipse 7 vai dizer: aquele que... Quem são esses caras? Quem são esses homens? São homens de todas as tribos, nações, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22 vai dizer que eles são dignos de sentar no trono. Privilégio. Agora, se você está aqui dentro, mas tem sujeirinha aí, o óleo já secou, é noite de reconciliação, eu queria fazer um convite para você. E aí, eu lavo as minhas mãos, eu cumpro a minha responsabilidade de entregar a mensagem que deveria ser pregada. Em todo o tempo estejam alvas as suas vestes e nunca tire o óleo da sua cabeça.